A graça e a paz do Senhor Jesus em seu coração. Aleluia, que alegria começar mais uma semana de ministrações da Palavra de Deus. Quer dizer que você vai ser inspirado por essas histórias e esses princípios da Palavra do Senhor. Com certeza Deus vai falar com você de uma maneira poderosa, de uma maneira que você vai se encher de fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. E o que nós estamos fazendo aqui, todos os dias, segunda a sexta, é liberando palavras de vida sobre você, sobre a sua família. Quer declarar que você vai ver o que você nunca viu, e vai experimentar o que você nunca experimentou do Senhor nesses dias, em nome de Jesus. E ao se voltar para a palavra, com certeza, seu coração vai se aquecer com essas verdades espirituais, e você vai viver realmente bênçãos e mais bênçãos da parte do Senhor. Aleluia! Eu louvo a Deus por você. Tenho certeza que foi Deus que te colocou aqui hoje para ouvir essa palavra, para incendiar o seu coração, para se encher de fé. E eu quero dizer algo para você, que o Senhor vai suprir cada uma das suas necessidades. Em Cristo Jesus nós somos supridos. Ele é o nosso supridor. É aquele que faz quando nós não somos capazes de fazer. Com certeza, já quero declarar e profetizar que Deus vai suprir você em tudo que você precisa nessa semana, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Tenha todos um bom dia aqui, a todos que estão liberando aqui também, liberam um bom dia, um dia abençoado, uma semana abençoada para a glória do Senhor. Vamos orar? Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Amém? Pai, nessa hora nós oramos pela Tua palavra, que é viva e eficaz, que ela é transformadora, que ela muda, que ela faz com que nós tenhamos nossas vidas mudadas e transformadas. Por isso o Espírito de Deus fala conosco hoje, abre os nossos olhos espirituais para vermos as verdades da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero dizer, você é muito abençoado. Aleluia, há uma bênção e um favor de Deus sobre a sua vida. Eu gostaria de falar para você que talvez não ouviu uma live que nós fizemos no sábado. Nós não estávamos programados, mas eu acordei e Deus colocou um desejo de fazer uma live e ministrar sobre algo. E eu até relutei um pouco, falei, Senhor, não é hoje. A live é de segunda a sexta, não é sábado. Mas você sabe, nós temos que estar atento à voz do Espírito. E naquele momento, então, naquele dia, eu resolvi abrir a live. Só apenas disse para alguns aqui do grupo e falei, vamos fazer uma live agora. E nós começamos e foi um tempo poderoso, uma ministração poderosa. E se você não ouviu, ouça a de sábado e com certeza você vai ser ricamente abençoado. O Poder da Semeadura está no YouTube também. Você pode acessar ali e procurar por o Poder da Semeadura e com certeza você vai receber uma palavra profética sobre a sua vida. Eu vi vários testemunhos de pessoas que de fato ouviram e receberam da parte de Deus como vida, como ministração ao coração delas, em nome de Jesus. Mas hoje nós vamos abençoar a sua vida com 3 ministrações, né? Nós vamos compartilhar hoje. A primeira, que é o 11º dia, é a primeira profecia da Bíblia, lá em Gênesis 3:14, diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó, todos os dias da tua vida. Agora a profecia, que a primeira profecia é o versículo 15, Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, quando o homem pecou, Deus amaldiçoou a serpente, e que no caso aqui aponta para Satanás, e a serpente passa a rastejar, né? Certamente essa cobra tinha pernas, deixou de ter nesse momento, né? E essa cobra passou a comer pó.
E nós sabemos que cobra não come pó. Na verdade, esse pó significa o pecado, porque o homem foi criado do pó da terra. E agora, quando o homem peca, ele na verdade é como se ele estivesse dando alimento para a cobra. E aqui vai um princípio espiritual, o primeiro princípio que eu quero deixar com você aqui hoje. Não é? Quando o que você come, ou o que você alimenta, cresce dentro de você. Então, se você vive pecando, o diabo então encontra espaço na sua vida. Se eu vivo pecando, o diabo vai encontrar espaço em mim, porque vai crescer. Então, o que você dá alimento, cresce. Se você dá alimento para a planta, vai crescer essa planta. Se você dá alimento para você mesmo, você vai crescer. É um fato da vida. Então, o que você alimenta, cresce. E isso é tão verdade que lá em Apocalipse, no capítulo 12, olha o que a Bíblia diz, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Veja, antes era serpente no jardim do Éden, mas agora em Apocalipse já é um dragão, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi tirado para a terra e com ele seus anjos. Veja a diferença. Ele era apenas uma serpente, mas ao longo da história, se alimentando do pecado, ele cresceu, agora se tornou um dragão. Então, quando nós permitimos espaço para o pecado entrar nas nossas vidas, então aquilo ali vai crescer. A Bíblia diz que os que se inclinam para a carne vão querer as coisas da carne, mas os que se inclinam para as coisas do Espírito vão querer as coisas do Espírito. Então, você está aqui hoje se inclinando para as coisas do Espírito, com certeza vai querer mais e mais as coisas do Espírito. Então, aquilo que você alimenta cresce. Quanto mais você se alimenta da palavra, mais o desejo, mais a fome, mais a expectativa pelas coisas do alto vai crescer dentro de você. Então, você está fazendo muito bem ao ouvir a palavra de Deus, a se dispor, a se deixar ser plantado, que foi uma das coisas que nós falamos sobre a semeadura no sábado. E veja, quando você se deixa ser plantado, semeado, com a palavra viva, com a palavra de Deus, a palavra de Cristo, com certeza você vai estar sendo alimentado, e essa vida que tocou o seu coração, com certeza vai te dar força para viver longe do pecado, né? Então, quando você se alimenta então da palavra de Deus, com certeza essa palavra de Deus vai crescer na sua vida. E aí, quando eu falo sobre alimentar da palavra de Deus, estou falando deixar que a palavra realmente entre no seu coração e te transforme, traga fé, traga vida, traga alegria, porque esse é o poder da palavra. Quando Jesus pregava ali no caminho de Emaús, o coração daqueles discípulos ardia, ou seja, havia uma alegria, havia um deleitar ali naquele momento. Por quê? Porque estava recebendo a palavra, né? Por isso é importante nós lermos a palavra de Deus, por isso é importante nós nos alimentarmos dessa palavra, não apenas ouvindo, como vocês estão ouvindo aqui, uma pregação, mas também lendo e deixando essas palavras entrar no seu coração. Eu me lembro, né, na minha casa, ainda ali solteiro, eu indo para a escola às 7 horas da manhã, normalmente eu já via o meu pai ou de joelho orando, ou com uma Bíblia desse tamanho, uma Bíblia enorme, nunca vi tão grande, e ele tinha uns papeizinhos assim, de anotação, aonde ele estava na leitura da Bíblia naquele ano. Naquele tempo, ele já estava deixando um legado, um princípio espiritual. Agora o filho fica escrevendo sobre a Bíblia. Agora o filho fica ensinando a Bíblia todo dia. Não mandei ser o exemplo. Então eu vi ali valor no ler a Bíblia, valor no priorizar, colocar o Senhor em primeiro lugar. Então, para mim foi uma inspiração, foi ver que os meus pais oravam, mas também liam a Bíblia, buscavam o Senhor na palavra, buscavam ser alimentados da palavra do Senhor. Então isso é poderoso. Então esse texto, então, nós lemos aqui, versículo 15, já então chega na profecia bíblica. E essa é a promessa, na verdade, de Jesus vindo como nosso Salvador. Aqui nós vemos que
Deus colocará inimizade entre a serpente e a mulher. Nós sabemos que a serpente é o diabo. Mas quem é a mulher? Se Adão aponta para Cristo, então Eva só pode ser o quê? A igreja. Então Eva aponta para a igreja ou para o povo de Deus. E sabemos que o diabo é contra todos que são de Deus, não é verdade? E a profecia então continua dizendo, então haveria inimizade entre ali a descendência da serpente, que são os anjos caídos, os demônios, contra o descendente que é o quê? Jesus. Mas nós sabemos aqui que esse descendente é Jesus de fato, porque lá em Gálatas 3, versículo 16 diz assim, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Então essa profecia, já de Gênesis 3,15, já está apontando para o descendente, que também é Jesus. Assim como o descendente que foi falado a profecia para Abraão. Então nós sabemos que é Cristo que viria. E aqui ainda continua dizendo a profecia, que o descendente iria pisar na cabeça da serpente. E também essa serpente iria atacar ia ferir o seu calcanhar. Nós sabemos que na cruz, de fato, o diabo feriu a Jesus. Mas com certeza, na cruz, o diabo pisou. Eu pisei aqui. Pisou na cabeça do inimigo. De Satanás. Estabelecendo a vitória. Na cruz foi a nossa vitória. Você pode dizer aleluia. Você pode dizer amém, porque agora você foi livre de Satanás. Na cruz, Deus estabeleceu a vitória por meio de Jesus Cristo. Na cruz, nós fomos libertos. Na cruz, nós fomos sarados. Na cruz, nós fomos salvos eternamente. Na cruz, nós fomos regenerados. Na cruz, nós fomos livres da culpa e da condenação. Porque o diabo foi vencido ali na cruz. E essa profecia se cumpriu, aleluia. E agora antes nós estávamos nas trevas, agora nós estamos na luz. Efésios 5:8 diz, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Glória a Deus por Jesus, o nosso Salvador, que agora nós podemos ser livres das mãos do diabo, aleluia, glória a Deus. Então essa profecia de Gênesis 3,15 nos fala dessa vitória de Cristo na cruz, que pisou na cabeça de Satanás e venceu por nós. Aleluia, glória a Deus. Continuando, o segundo texto que eu gostaria de compartilhar com você, está em Gênesis 3 ainda, versículo 16, é continuidade, diz assim, e a mulher diz, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste a árvore que eu te ordenara, não comeste. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos. E tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que lhe fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, aqui nos mostra que existem consequências. O pecado traz consequências. Se você colocar a mão no fogo, o fogo vai te queimar. O fogo não vai dizer, não, eu gosto de você, não vou te queimar. Não, vai queimar. Né? Nós vimos agora na Califórnia como o fogo queimou, devastou casas e casas, milhares. Foi algo muito triste, mas o fogo faz isso. O fogo não disse, não, essa casa eu acho legal, não vou. Não, ele foi devastando, onde ele passou, ele foi devastando. Porque se você colocar a mão no fogo, você vai queimar. Se você colocar a cabeça debaixo d'água e você ficar ali por muito tempo, você vai
querer respirar e não vai conseguir. E você vai acabar se afogando. Por quê? Porque a consequência de ficar com a cabeça debaixo d'água por muito tempo é que você não vai conseguir respirar. E você vai acabar morrendo. Então, o pecado é consequências. É fato que Jesus já nos perdoou. Mas se nós colocarmos a mão no fogo, vai queimar. Vai queimar. E se nós colocarmos a cabeça debaixo d'água, vai morrer. Entende? Se nós não sairmos ali logo. Eu tive uma triste experiência de um primo. Morreu ao meu lado, afogado. Por quê? Porque ele não sabia nadar. E ele faleceu. Veja, consequência de estar no lugar errado. Ou de fazer o que não deve. Entende? Então, quando nós permitimos o pecado também nas nossas vidas, o pecado vai trazer consequências. Então, até hoje nós sofremos a consequência da desobediência de um homem, de Adão, né? E aqui nós vemos as consequências, não porque Deus queria punir, mas simplesmente Deus queria trazer proteção. Quando o fogo queima, é para que a gente não coloque mais a mão no fogo, para que a gente tome cuidado com o fogo. A água, ela afoga, e para mostrar o seguinte, olha, não podemos ficar com a cabeça debaixo d'água. Isso tem algo a nos ensinar, para não andarmos no caminho errado. Assim também é o pecado. Então, o pecado ele tem consequências para que a gente não vá por esse caminho. Então, você vê que para aquela mulher, a dor do parto seria multiplicada. Para Adão, agora ele ia trabalhar ia ter um cansaço, suor muito grande. E até a terra foi amaldiçoada, eles foram até expulsos do jardim do Éden, até porque eles não poderiam mais comer da árvore da vida, para não viver eternamente no pecado. Mas nós devemos realmente entender que o pecado traz consequências, e Deus não quer que nós andemos por esse caminho, mas graças a Deus por Jesus, graças a Deus, que nos faz vencer. É fato que na cruz os nossos pecados já foram perdoados e nós fomos livres da condenação eterna. Então, não podemos fazer nada para ser salvos, né? Ou para ser livres do pecado, porque Jesus, na verdade, já fez por nós. Nós apenas cremos que nós já fomos perdoados e livres. Mas eu quero dizer algo para você. Diante de nós está o bem ou o mal. Mas sabe de uma coisa? Tem a provisão. A provisão é o Espírito Santo em nós. A graça para vivermos, de fato, uma vida vitoriosa é uma vida cheia do Espírito, cheia de Deus, cheia da palavra que vocês estão fazendo aqui. Voltando seus olhos para Jesus, nós vamos vencer o pecado, nós não vamos permitir que o pecado fique nas nossas vidas. É fato que nós temos a tendência, né, para o pecado. Infelizmente, nossa natureza ficou contaminada com esse vírus maligno. Mas graças a Deus, porque nós temos agora uma nova natureza em Cristo Jesus, nós podemos vencer o pecado em nome do Senhor Jesus. É como a lei da gravidade, né? A lei da gravidade sempre nos coloca para baixo, né? Por isso nós ficamos aqui na Terra, nós não flutuamos, porque existe uma lei, a lei da gravidade, que nos coloca para baixo. Mas por que o avião voa? Porque ele vence a lei da gravidade. Há uma lei superior, a lei da propulsão, que faz com que o avião então voe, né? Agora mesmo minha filha está voando, está chegando ali no Rio de Janeiro para o encontro dos filhos de pastores. E então o avião está voando, ele está vencendo a lei da gravidade que empurra o avião para baixo, mas faz o avião então permanecer voando. Por quê? Porque existe uma lei superior, existe a lei da propulsão que impulsiona o avião. Assim também nós. Por nós mesmos nós vamos para o pecado, irmãos. Não tem jeito. Por nós mesmos nós vamos falhar. Por nós mesmos nós vamos cair. Mas existe uma força espiritual que nos faz voar por lugares altos. Para irmos para um nível que o mundo não pode ir, porque não tem o Espírito Santo dentro deles. E por mais que eles tentem, eles caem. Mas nós não. Nós temos a provisão. A provisão é Jesus. E Ele nos faz, então, vencer o pecado e sermos livres de todo
o mal. A Bíblia diz lá em Romanos 5, versículo 17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, isso ficou claro nas nossas vidas por causa do pecado, muito mais, olha só, muito mais, diga assim, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, aleluia, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Aleluia, você é justo. Você é justo, você é justificado por causa de Cristo. Aleluia! Se por causa de um o pecado entrou, por causa de um também o pecado saiu. E nós não precisamos mais viver debaixo do pecado, nós não precisamos viver mais debaixo da condenação, nós não precisamos mais viver debaixo das consequências do pecado, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém aí. Aleluia, glória a Jesus. Nós fomos justificados. Nós tínhamos uma dívida e agora nossos pecados foram perdoados. Agora, não volte para o pecado. Não volte, porque ali naquele lugar é um lugar onde vai trazer consequências. E você sabe, se você um dia encontrou a Cristo, mas por algum motivo você permitiu o pecado voltar na sua vida, você viu as consequências. Não volte, porque vai se queimar. Vai se queimar. E agora você tem a provisão para não viver mais no pecado. Isso é muito importante que você entenda isso. A Bíblia diz, lá em João 6, que o Senhor é nosso alimento. Eu comecei falando sobre alimento aqui. Aquilo que nós comemos, né? E a Bíblia diz em João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ou seja, quem se alimenta de Cristo vai viver eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Então nós estamos aqui para se alimentar do Senhor. Estamos aqui para realmente ver que Ele é a nossa provisão, para vivermos uma vida vitoriosa, para vivermos de fato aquilo que Ele tem para nós. E por fim, gostaria de falar sobre a primeira morte, um versículo apenas, Gênesis 3, versículo 21, diz assim, fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Muitos pensam que a primeira morte na Bíblia foi quando Caim matou o seu irmão Abel. Mas a primeira morte aconteceu aqui. Foi a morte de um animal. Porque foi Deus mesmo quem fez as roupas de peles para Adão e Eva. Mesmo que a Bíblia não diga qual animal é, mas com certeza nós acreditamos que seja de fato um cordeiro que foi sacrificado ali, já apontando para Cristo, que viria para trazer-nos as vestes de salvação. Aleluia. Então quando Jesus veio para ser batizado por João Batista, olha o que a Bíblia diz. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, eu vou repetir, eis o Cordeiro de Deus, já apontando para com certeza um Cordeiro que morreu ali em Gênesis, que já apontava com certeza para Cristo. Então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus veio para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o homem tinha pecado e estava envergonhado, carregando culpa e condenação, mas agora nós fomos livres porque Deus, de fato, perdoou os nossos pecados. Lembra que o homem tinha feito folhas de figueira, nós compartilhamos alguns dias atrás, tentando cobrir o pecado, não é verdade? Mas somente o sangue de Jesus pode nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Lá em Apocalipse capítulo 15, versículo 8 ainda diz, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação
do mundo. A Bíblia diz que teve um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Com certeza foi esse animal que morreu para que a pele desses animais cobrissem Adão e Eva, já simbolizando a vinda de Jesus, trazendo-nos as vestes do perdão sobre as nossas vidas. Então, quando Deus olha para nós, Deus não vê mais o pecador. Deus vê o sangue do Cordeiro que foi derramado sobre a sua vida. Então você pode viver em paz, você pode viver debaixo da alegria, você pode viver tranquilamente na certeza de que os seus pecados já foram todos perdoados naquela cruz. Aleluia! Certamente foi algo impactante para Adão e Eva ver aquele animal que foi morto, porque até então não havia morte. Mas ali certamente eles reconheceram que de fato Deus estava trazendo vida para eles. E eles entenderam a substituição. Eles entenderam que naquele momento a morte daquele animal era na verdade a morte deles. Eles eram apenas, o cordeiro foi apenas um representante. E foi o nosso cordeiro, Jesus Cristo, que foi o nosso representante. Para que agora nós pudéssemos ter tudo que Ele tem, toda a vida que Ele tem, a vida eterna nós temos. Se por causa de um o pecado entrou, mas também por causa de um a salvação entrou nas nossas vidas. Aleluia! Nunca poderíamos voltar a Deus se não fosse por meio do pagamento da nossa dívida. E a única forma de pagar a dívida, com certeza, era que se alguém sem pecado morresse. E Jesus fez isso, morreu na cruz por nós, né? Deixa eu contar uma história que acontecia no Velho Testamento. Então, se uma pessoa ficasse em dívida com a outra, ele não teria como pagar, ele se tornava escravo. E você sabe, o escravo, então ele tem filhos, e os filhos nascidos de escravos também são escravos. E o escravo nunca poderia ser capaz de pagar a dívida. Ok? Então o que Deus estabeleceu? Se um parente viesse e pagasse a dívida daquele que se tornou escravo, então agora ele poderia ser livre. Então, só que Deus também estabeleceu algo. Se aquele parente fosse pagar a dívida, mas aquela pessoa falasse, não, eu gosto de ser escravo, e eu quero ficar com o meu senhor, e aí então, o que acontecia? Ele tinha suas orelhas furadas, e para sempre, aquela pessoa se tornava escrava daquela outra. Deixa eu te dizer, o nosso parente legal que veio ao mundo foi Jesus. Jesus veio para pagar a sua e a minha dívida. E se nós cremos, como nós cremos, nós fomos libertos da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás. Agora nós somos escravos de Cristo. Agora nós pertencemos a Ele. Aleluia! Mas só que tem aqueles que não aceitam. E esses vão ter suas orelhas furadas. E para sempre vão ser escravos de Satanás pela eternidade. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, ter aberto os nossos olhos e trazido então a tamanha salvação. E o que nós temos hoje é um grande presente, a salvação eterna. Isso é graça de Deus. Graças a Deus porque um dia seus olhos foram abertos e você se entregou para esse seu Senhor, seu novo Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. E por isso você recebeu a salvação. Você foi perdoado. A sua dívida foi paga. Se você está me ouvindo aqui e nunca teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, eu quero dizer, sua dívida já foi paga naquela cruz. Apenas fale onde você está mesmo, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. E com certeza você também vai receber a salvação eterna. É simples assim. É apenas crer com o coração e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E você vai receber a sua salvação. Aleluia, foi de graça. Foi, claro, um alto preço pago por Jesus na cruz, mas foi de graça para nós. Nós recebemos a salvação. Nós recebemos a liberação,
a carta de alforria. Agora nós somos livres do diabo. E agora nós decidimos ser escravos de Cristo. Sermos aqueles que se entregaram eternamente para o Senhor. E agora nós vamos ter também as nossas orelhas furadas para que de fato vivamos eternamente com o Senhor, com o nosso Deus, porque nós aceitamos o pagamento da dívida. Quantos aqui aceitaram o pagamento da dívida? Eu aceitei o pagamento da minha dívida. Nada melhor do que quando alguém vem e paga a sua dívida, não é verdade? É bênção demais quando alguém vem e paga algo para você. Certa vez eu levei um carro na oficina e não ficou barato não, confesso. Mas quando eu fui pagar, o funcionário falou assim: você não precisa pagar. Eu falei: o que é isso? Como assim? Você fez o serviço. Não. Veio alguém antes aqui e pagou para você. Eu falei: você está brincando? Não, já está pago. Pode ir. Deixa eu dizer algo. Já veio alguém antes. Antes mesmo de você nascer. E de cometer o primeiro pecado. E já pagou a sua dívida. Já está pago. Já está pago. Alguém veio antes. Jesus veio antes e pagou a sua dívida. Eu quero dizer que você não tem dívida nos céus. Porque o sangue de Jesus já pagou toda a sua dívida. Agora, você tem livre acesso às coisas celestiais. Você tem livre acesso às coisas espirituais. Você tem livre acesso a viver em paz e alegria no Espírito Santo. Porque agora a sua dívida foi paga. Você não precisa mais viver debaixo de culpa e de condenação. Você não precisa mais viver condenado, triste, angustiado por causa dos seus erros. Não, Jesus já pagou a sua dívida. E agora você pode viver uma vida abundante. Uma vida cheia do Espírito, uma vida cheia de paz, uma vida cheia da alegria do Senhor. Porque o sangue te limpou e te purificou de todo pecado. Já não há mais dívida, já não há mais culpa. Só agora desfrute. Só um desfrute da graça de Deus sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Crê nessa verdade. Que você já foi completamente perdoado. Que a sua dívida foi paga. Alguém veio antes e pagou a sua dívida. Está tudo pago. Vá para frente. Vá em frente. Não deixa mais o diabo te paralisar. Trazendo culpa, trazendo medo, trazendo angústias. Não. Vá à frente. Vá em frente. Continue. Porque com certeza Deus fará coisas extraordinárias. E eu quero declarar que você vai ver o que você nunca viu. E vai experimentar o que você nunca experimentou em nome do Senhor Jesus. Esse ano, coisas novas, tremendas estão sobre a sua vida. É por acaso que Deus te trouxe aqui. Com certeza para que você seja alimentado como nunca antes. Você receba a semente da palavra como nunca antes. E quando essas sementes elas entrarem no seu coração, elas vão começar a trabalhar por você. Essas palavras que foram semeadas ao longo de anos vão produzir frutos abundantes sobre a sua vida. Essa palavra que está sendo semeada todos os dias da sua vida vai produzir frutos abundantes. Porque a Bíblia diz que a palavra não volta vazia. Antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi designada. Assim como as chuvas caem, a neve cai e não torna aos céus antes que ela regue, então, a terra e faça sementes brotar. Assim também a palavra de Deus. Ela não volta vazia. Antes ela produz um resultado. Ela produz algo poderoso nas nossas vidas. E eu creio, em nome do Senhor Jesus, que você vai viver um ano extraordinário. Você vai viver um ano realmente de uma grande colheita. Por causa do seu também investimento de tempo, ouvindo e recebendo a palavra de Deus. E com certeza, você vai viver o que você nunca viveu. E vai colher o que você nunca colheu. E vai desfrutar de bênçãos e mais bênçãos de Deus como nunca antes. Porque Deus é bom. E tem coisas boas para nós. Eu vivo na expectativa de coisas boas. Esses dias eu ouvi alguém na internet dizendo
que você deve viver esperando o mal. Porque, de fato, no mundo tereis aflições. Mas Jesus falou, tem de bom ânimo, eu fico com um bom ânimo. Eu não fico esperando a aflição ou a pressão, mas eu tenho um bom ânimo. Eu fico esperando coisas boas. Deus está sempre comigo. Deus está sempre ao meu lado. Deus está sempre me dando força. Sempre oro e creio por boas coisas. Não, eu não espero mal. Ah, você tem que já esperar que sua vida vai ser difícil. Não, ela já é. A vida já não é simples. Jesus mesmo já disse, no mundo tereis aflições mesmo. É verdade. Mas tem de bom ânimo. Então eu falo, independente das circunstâncias, eu tenho um bom ânimo. Independente da minha vida que tende a cair ao pecado, eu posso viver nos lugares altos em Cristo Jesus. Então eu tenho expectativas de coisas boas. Então tenha também expectativas de coisas boas. Espere coisas boas. Porque esse irmão, infelizmente, estava criticando o outro, que estava declarando que as pessoas teriam um ano extraordinário. Por que eu não posso falar isso? Por que eu não posso falar que você vai ter um ano extraordinário? Ah, mas tem anos que não são extraordinários. Tem. Mas eu vou esperar o pior, sendo que eu tenho um pai que é bom, que me ama, que tem coisas boas para mim. Então eu vou esperar sempre coisas boas. Se no meio do caminho há lutas e há circunstâncias difíceis, todos nós sabemos. Mas eu vou esperar sempre coisas boas do Senhor, porque Deus é bom e tem coisas boas para nós. E as suas promessas vão se cumprir nas nossas vidas. Amém, Regina? Glória a Jesus. Irmãos, eu vou orar por vocês. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Vocês são muito abençoados, irmãos. Glória a Deus pela vida de vocês. Deus está cuidando de vocês. Deus ama vocês. E eu quero dizer que nós vamos experimentar coisas boas do nosso Senhor. Amém? Deixa eu liberar palavras de vida sobre a sua vida. Em nome de Jesus, onde você está, receba aí da parte de Deus. Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de vida e de bênção sobre a vida dos meus irmãos. E declarar que eles já são perdoados. Que eles já são livres da dívida, são livres da culpa, são livres da condenação. E eles podem viver o sobrenatural. E eles podem ter boas expectativas do que o Senhor quer fazer na vida deles. Aquele que deu a vida eterna, deu o melhor, o maior dos presentes, com certeza quer nos abençoar nessa terra. E nós apenas queremos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, das bênçãos dos céus derramadas sobre as nossas vidas. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te adoramos e nós declaramos, Pai, que nós experimentaremos da abundância do Senhor nesses dias. Nós desfrutaremos de um Deus que faz o extraordinário. E nesse ano nós vamos ver o que nós nunca vimos. E vamos experimentar o que nós nunca experimentamos. Quero declarar que aquele que está enfermo seja curado agora em nome de Jesus. Esse que está em dívida, eu quero declarar que a sua dívida será paga. Esse que está sofrendo com depressão, quero declarar que o ânimo, o vigor, a força espiritual está sobre a sua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que você que está em luta com a sua família, eu quero declarar que você e a sua família servirão ao Senhor. É uma família abençoada, é uma família realmente cheia do Espírito Santo. Você que está no ministério, tem vivido dias de aperto, eu quero dizer que o Senhor é contigo, o Senhor te dá sabedoria, o Senhor te dá discípulos, o Senhor te dá equipe com o mesmo coração, com a mesma disposição mental. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro a bênção e o favor de Deus sobre a vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Irmãos, é muito importante que a gente creia e declare aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Eu creio muito nisso. Então, apenas declare aquilo que você tem recebido aqui. Profetize. E também passe a outros com aquilo que você tem recebido aí. Ontem nós reunimos com a nossa família. Eles estão lendo, meus filhos estão lendo um capítulo por dia. E no domingo, normalmente, a gente se reúne para compartilhar. E eles falam o que eles aprenderam durante a semana. Eu já tenho uma filha de 17, um filho de 15 e outro de 10. E a gente estava juntos compartilhando. É muito importante a gente ter também esse momento em família, ou você com alguém, né? Nós estamos aí
com esse material. Nós escrevemos e está chegando o livro para a glória de Jesus. Espero que hoje venha, em nome de Jesus, eu passe todos os capítulos, né? Se não chegar hoje, chega amanhã, mas vai chegar. Realmente está só nos detalhes finais para eu passar todo o livro para você que está no grupo, ok? Tem que estar no grupo lá do nosso WhatsApp, tá na bio aí, tá bom? Então, sabe, releia esses princípios que nós compartilhamos aqui. Com certeza você vai ser edificado, você vai ser muito abençoado e inspirado por Deus. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, inscreva lá, porque nós estamos aí colocando essas ministrações lá e você vai ser abençoado estando ali também, porque nós vamos também colocar outros materiais também, o livro de Apocalipse, o estudo do livro de Apocalipse, vamos colocar lá também no mês de fevereiro. Então você vai estar podendo receber também. Já ative as notificações também, o sininho, o famoso sininho, para você receber tudo aí e ser abençoado. E não deixe de dar um like, não deixe de compartilhar, tudo isso faz com que se espalhe mais e mais essa mensagem do Evangelho. E com certeza, se Deus tem falado com você aqui, vai falar com outros também, em nome de Jesus. E normalmente você que chega até o final de um vídeo, é que realmente você tem fome e sede para aprender mais da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, um abraço a todos vocês aí. Aleluia, tá virando um seminário mesmo, viu, ô Jaqueline? Esse aqui nós estamos estudando, nós estamos em Gênesis capítulo 3, em 13 dias no ano. Alguém me falou, pastor, nós vamos chegar em Apocalipse no final do ano? Creia e tu verás. Em nome de Jesus. Depois eu dou uma acelerada mais para frente, mas com certeza esses primeiros capítulos da Bíblia são fundamentais, muito importante. Então eu queria falar mais desses pontos, para que você pudesse ver o Senhor, a criação de Deus, todas as coisas se formando. Com certeza tem princípios poderosos em toda a palavra, mas nós vamos ficar em 365 histórias bíblicas e compartilhar com certeza milhares de princípios espirituais ao longo desse ano, em nome do Senhor Jesus. E vamos que vamos, em nome de Jesus. Vamos ver o que nós nunca vimos, experimentarmos o que nós nunca experimentamos, em nome do Senhor Jesus. E glória a Jesus. Amém. Amém, Regina. Vocês que são um presente de Deus na minha vida, por estarem por aqui. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe. Amanhã nós continuamos mais uma história da Bíblia, com seus princípios espirituais, e vamos ver coisas extraordinárias na palavra de Deus nesses dias. Amém? Estamos juntos. Deus abençoe. Um grande abraço. Amém.